começar a sessão, Sim. Justificar o voto do vereador Luiziano. Não deu tempo ele chegar à sessão, que ele estava viajando, mas ele comunicou, se não me engano, o irmão Wilson, ao vereador Robson, que o voto dele na Comissão de Justiça e Redação é favorável ao parecer. Todo jeito já tem 2 votos, né? Mas só para constar em ata, por favor, assim que começar a sessão. Ok. Boa noite, meus amigos macauenses. Boa noite, internautas que nos assistem. Vamos dar início à nossa sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Andréa Martins da Silva, Fagner Teodósio de Oliveira, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês, Genivando Vale Silva, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Manuel da Costa Inácio, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. 11 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberto a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 15ª sessão ordinária presencial do 2º período da 21ª legislatura, realizada no dia 8 de novembro, próximo passado, está em discussão. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Só para justificar a ausência do vereador Oscar, que se encontra em Natal, no médico, ele disse que quando vier traz o atestado, que conste em ata. E eu, ok, vereador. questão de ordem, eu quero colocar também como o parecer da comissão de orçamento, como é de urgência, a gente quiser botar para votação se aceita hoje ou não também, aí fica só um no caso, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Presidente, também só para justificar a ausência do senhor vereador Luiziano de Oliveira Silva. Ofício número 012/2021. Ao senhor Givagno Patrese, presidente da Câmara Municipal de Macau. Tendo em vista o lançamento oficial da campanha Cultura São João do Povo, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a tribuna desta Casa para informar aos senhores vereadores a volta da campanha cultural São João do Povo e falar um pouco sobre o projeto do ano de 2022. Na oportunidade, queremos convidar todos para prestigiar a nossa reunião oficial às 19h30 na Toca do Caranguejo, na Praia de Camapum, tendo o convite oficial entregue nos gabinetes dos vereadores. Certo de contar com a sua valorosa contribuição, desde já agradecemos. Macau, 10 de novembro de 2021. Joselito Braz Gomes, diretor-presidente da Ceia Junina. Ofício número 013/2021. Macau, 4 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Macau RN, Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: resposta ao ofício de número 001/2021. Cumprimentando, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que a Secretaria de Infraestrutura já trabalha com a possibilidade de sanar a existente demanda citada por Vossa Excelência. No entanto,
é evidente o cenário econômico e financeiro do município, no que diz respeito à contenção de despesas. Porém, como se trata de um acesso diário e frequente de um grande número de transuentes e seus veículos automotores, estamos priorizando a referida demanda, vendo a possibilidade de saná-la, seja com recursos próprios ou através de convênios. Atenciosamente, Winston Miranda Paiva, secretário municipal de Infraestrutura. Ofício número 96/2021. UOL 091, GR 09, SFI Anatel. A Sua Excelência Givagno Patrese da Silva Bezerra, presidente da Câmara Municipal de Macau. Ofício número 182/2021, GP. Senhor Presidente, reporto-me ao ofício em epígrafe, protocolizado perante esta Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no dia 19 de outubro de 2021, sob o número 53.500.076.126/2021, dígito 13, por meio do qual Vossa Excelência apresenta a demanda que solicita a implantação de uma torre antena de telefonia celular no distrito da Coab, no município de Macau. No que tange ao assunto, segue em anexo o informe número 43/2021, CIOL 091 GR 09 SFI, elaborado por esta unidade operacional da Anatel, no estado do Rio Grande do Norte, com as informações pertinentes. A Anatel coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente por Lívio Peixoto do Nascimento, gerente da unidade operacional do estado do Rio Grande do Norte, em 28/10/2021. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 438/2021. Matéria: Projeto de Lei Complementar do Executivo número 001/2021. Iniciativa Poder Executivo. Assunto: cria o Programa de Ajuste da Arrecadação Municipal e da outras providências. Parecer: a Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do Projeto de Lei Complementar do Executivo número 001/2021, esta relatora conclui pela sua constitucionalidade, ou seja, dá-se o parecer pela admissibilidade do projeto, anexando proposta de emenda ao mesmo, desta maneira, opinando favorável quanto ao mérito pela sua regular tramitação, e assim solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora. Maria Diana Silva de Lira, vereadora relatora, Macau, 10 de novembro de 2021. Assim votaram os membros. Presidente. Assim votaram os seus membros. Cargo: presidente, vereador Robson Kelly Costa Pereira, favorável. Relatora, Maria Diana Silva de Lira, favorável. Membro, Luiziano de Oliveira Silva, favorável.
Presidente, questão de ordem. Teve um erro de digitação, não é emenda, é o projeto de lei. Peço que conste em ata, no caso, essa correção, e você faz a correção e manda novamente. Ok, vereador? Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer sobre o projeto de lei complementar número 001/2021, processo número 438/2021. Interessado, chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto: cria o programa de ajuste da arrecadação municipal e da outras providências. Parecer. Em síntese, trata-se do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo Municipal, que cria o programa de ajuste da arrecadação municipal e da outras providências. O projeto veio acompanhado de sua minuta, com as respectivas informações para a proposição. Observa-se que o respectivo projeto de lei já foi devidamente apreciado e aprovado pela Comissão de Justiça e Redação. Verificando o presente projeto de lei complementar, não percebemos haver aparente vício legal ou constitucional no tocante às competências de análise desta comissão, estando em conformidade com os ditames legais, devendo de toda forma ser observado para que se tenha eficácia o artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Vale salientar que a fundamentação para análise do referido projeto de lei complementar está alicerçada nas competências desta comissão, onde no regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 21, inciso 2º, assim como o artigo 41, inciso 2º, dispõe sobre tais prerrogativas. Assim sendo, cabe a esta comissão a análise do projeto quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento anual. Dito isto, o projeto apresentado encontra-se amparado por sua funcionalidade e finalidade, contribuindo com as políticas públicas para o município de Macau. Diante do exposto, dado a conformidade do projeto de lei apresentado, este relator emite o parecer favorável à tramitação da referida matéria. Macau, 10 de novembro de 2021. Fagner Luiz Teodoro de Oliveira, vereador, relator, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Assim votaram os seus membros. Presidente, Francisco Marcos Cabral Leonês, favorável. Relator, Fagner Luiz Teodoro de Oliveira, favorável. Vice-presidente, Andréa Martins da Silva Ribeiro, favorável. Comissão de Justiça e Redação, processo número 414/2021. Matéria: projeto de lei do Legislativo número 008/2021. Iniciativa: vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: altera o artigo 2º da Lei 691 de 1993, de 30 de junho de 1993, que dispõe sobre a subvenção financeira em favor do Museu José de Elvira e da outras providências. Parecer. A iniciativa do Poder Legislativo, através do projeto de lei número 008/2021, tem por objetivo alterar o disposto no artigo 2º da Lei 691 de 1993. Artigo 2º. A subvenção financeira que trata o artigo anterior será de 3.305.000 cruzeiros, um salário mínimo na época. Cumpre assentar que qualquer
transferência de recursos públicos a entidades privadas deve pautar-se nos princípios norteados de todos os atos emanados da administração pública, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, todos incumpridos no artigo 37 da Constituição Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 26, aborda a matéria sobre a transferência de recursos públicos ao setor privado, estabelecendo que a destinação deverá ser devidamente autorizada por lei específica do ente, atende às condições estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária e está consignado na lei orçamentária ou em crédito adicional. Confira-se. Artigo 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafo 1º. O disposto do caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas, às instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamento e refinanciamento, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenção e a participação em constituição ou aumento de capital. Saliente-se que tais recursos destinam-se apenas para custear despesas com a manutenção de entidade recebedora, ou seja, não comporta gastos com aquisição de bens, móveis ou imóveis, tampouco a realização de obras, as chamadas despesas de capital. Debruçando-nos, então, no que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 26, a qual relata que tal subvenção tem que atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar consignada na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, observamos que não consta na LOA, tampouco na LDO de 2020, ano que dá respaldo ao real orçamento do ano subsequente, nenhuma menção para os créditos específicos desta natureza. Observando o disposto no artigo 16 da Lei 4.320 de 1964, que trata dos valores e limites das subvenções, o artigo 16, fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelem-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Como se
depreende do texto do artigo 16, as subvenções sociais devem constituir fundamentalmente aos recursos de origem privada e aplicados na prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional. Nessas condições, as subvenções não devem representar a regra, mas ser supletiva das ações da iniciativa privada em assuntos sociais. Isso significa que, se o ente governamental desejar ou puder entrar neste campo de atividades, deverá fazê-lo diretamente por sua ação, reservando as subvenções apenas para suplementar e interessar a iniciativa dos particulares. Ademais, é imprescindível a demonstração da regular condições de funcionamento por parte da entidade recebedora do recurso público, conforme disposto o artigo 17 da Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Por fim, lei de autoria parlamentar que altera o valor da subvenção sem constar do orçamento do Poder Executivo também incorrerá em ofensa ao artigo 165, inciso 3º da Constituição, quando promover vinculação de receitas por impedir que, no encaminhamento do projeto de lei orçamentário, o chefe do Poder Executivo possa propor outra destinação para tais receitas. Diante do exposto, a Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do projeto de lei do Legislativo número 008 de 2021, esta relatora conclui pela inconstitucionalidade do projeto por vício formal, consoante fundamentação supra, e assim solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora, Maria Diana Silva de Lira, vereadora relatora, Macau, 8 de novembro de 2021. Assim votaram os seus membros. Presidente, vereador Robson Kelly Costa Pereira, favorável. Relatora, Maria Diana Silva de Lira, favorável. Membro, Luiziane de Oliveira Silva, favorável. Ofício número 117 de 2021, SEAB, CG, SEAB, PR, SEAB. Ao senhor José Antônio de Menezes Souza, Prefeitura Municipal de Macau, RN. Assunto: resposta ao ofício número 204 de 2021, que solicita a regularização fundiária das casas da Coab. Excelentíssimo senhor, a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEAB, órgão responsável por desenvolver a política estadual de habitação do Estado do Rio Grande do Norte, vem exercendo a sua atividade institucional, buscando aprimorar e aplicar ações inerentes ao desenvolvimento habitacional para a população do RN. Vimos, respeitosamente através deste, em resposta à solicitação que consta no ofício 204/2021, item 9, que solicita a regularização fundiária das casas da Coab, informar que a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento, SEAB, providenciará estudo de viabilidade técnica
para atendimento da referida demanda. Sem mais, até o presente momento, aproveitamos para ensejar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente por Pablo Tiago Lins de Oliveira Cruz, diretor-presidente, em 5/10/2021. Tem outra aqui. Ofício número 654/2021, CAERN, GBP, CAERN, PR, CAERN. A Sua Excelência, senhor José Antônio de Menezes Souza, prefeito municipal de Macau. Está um pouco cortado aqui, mas vou tentar realizar a leitura. Assunto: solicitar providências objetivando melhorias para a população macauense. Senhor Prefeito, em atenção ao ofício número 204/2021, GP, que solicita providências no sentido de determinar a imediata adoção de soluções concretas para atender a reivindicações da população do município de Macau RN, no tocante ao atendimento dos itens 7 e 8, especificados abaixo, informamos. 7. Regularização do abastecimento da água potável na Ilha de Santana. 8. Complementação do saneamento básico do conjunto Arnobre Abreu e Porto da Pescaria. No que concerne o item 7, o bairro Ilha de Santana possui abastecimento de água regular pela CAERN mediante uma estação elevatória de água instalado a partir da rede de distribuição principal da cidade de Macau, com rede de 100 mm a 50 mm distribuídos no bairro, conforme coloquei em anexo. Devido ao crescimento vegetativo da região, existem alguns requerimentos de viabilidade técnica de abastecimento no bairro, em que será necessária a realização de obra de extensão de rede de água para atendimento das solicitações. Além disto, temos o conhecimento que, em determinados pontos no bairro, há relativa deficiência de pressurização da rede e atendimento de alguns imóveis que são atendidos, porém, com dificuldade. Em análise técnica realizada pela Regional Sertão Central desta companhia, verificamos que há a necessidade de ampliação da rede de abastecimento principal do bairro para melhor atender a demanda e crescimento vegetativo da região. Em relação ao item 8, registramos que nenhum dos dois conjuntos supracitados possui sistema de esgotamento sanitário operado por esta companhia e nem do nosso conhecimento se já existe construídos algum sistema nos conjuntos. Por fim, registramos que o SEI número 008-100-28-00-4651-2019-07, já em trânsito, que trata de mesma temática, que está em fase de elaboração de um parecer técnico. Documento assinado eletronicamente por Tiago de Souza, diretor de Operações e Manutenção, em 28/9/2021. Processo número 444/2021. Matéria: requerimento
Iniciativa: vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza e ao secretário de Infraestrutura, o senhor Winston de Miranda Paiva, com a seguinte solicitação: a implantação de iluminação na estrada que liga o distrito de Barreiras a Chico Martins, tendo em vista que à noite é uma área bastante movimentada pelos moradores desta comunidade. Processo número 445/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto: o vereador subscrevente, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a Vossa Excelência, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, senhor José Antônio de Menezes Souza, requerendo o seguinte pedido de providência: que seja feito a troca da posteação de toda a orla marítima no distrito de Diogo Lopes, pois alguns já correm o risco de cair. Processo número 446/2021. Matéria: projeto de lei do Executivo número 012/2021. Iniciativa: Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do município de Macau para o ano de 2021. Ofício número 347/2021. Macau, 8 de novembro de 2021. Givagno Patrese, presidente da Câmara Municipal de Macau. Assunto: projeto de lei número 012/2021. O presente projeto de lei, que encaminham a essa egrégia Casa Legislativa para análise e apreciação, abre crédito especial visando adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as despesas necessárias para 2021. Aquisição de ambulância e equipamento para a sala de cirurgia do Hospital Antônio Ferraz. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores, de conformidade com a lei orgânica do município. Atenciosamente, José Antônio de Menezes Souza, prefeito municipal. Mensagem número 12/2021. Macau, 8 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, estamos retornando com nossas costumeiras e auspiciosas saudações a Vossa Excelência e aos dedicados senhores vereadores, na oportunidade em que estamos endereçando o projeto de lei número 12/2021, o qual, com certeza, terá a costumeira atenção de Vossas Senhorias, analisando, debatendo e aprovando a matéria inclusa, fazendo acompanhar o mesmo da seguinte justificativa. Nesta oportunidade em que estamos encaminhando para análise e apreciação desta nobre Casa Legislativa, o projeto de lei, formulamos nossos cordiais cumprimentos. Para elucidar este projeto de lei, segue as seguintes considerações. O Executivo Municipal tem a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do município para o ano de 2021. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial, visando adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as despesas necessárias para o ano 2021, para aquisição de ambulância
e equipamento para a sala de cirurgia para o Hospital Antônio Ferraz. Os valores orçamentários para a cobertura do crédito especial do presente projeto de lei será oriundo de repasses efetuados ao município através de emenda parlamentar dos deputados Eudiane Macedo, no valor de R$ 130 mil, George Soares, no valor de R$ 200 mil, e Ubaldo Fernandes, no valor de R$ 100 mil. Sem dúvida, senhores vereadores, é mais uma ação que faz a administração municipal que, acima de tudo, prioriza a saúde e o bem-estar da população e da família macauense. Diante do exposto, pedimos aos senhores vereadores para que, após discussão do projeto, encaminhem para posterior aprovação unânime e em regime de urgência. Atenciosamente, José Antônio de Menezes Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 12/2021. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do município de Macau para o ano de 2021. O prefeito municipal de Macau RN, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento do município para o ano de 2021, no valor de R$ 430 mil, para atender às programações constantes do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os recursos para abertura de crédito adicional de que trata o artigo anterior decorrerá de repasse efetuado ao município através de emenda parlamentar estadual no valor de R$ 430 mil. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão no PPA, Lei número 1201, de 2017, de 29 de dezembro de 2017, previsto para o quadriênio 2018-2021, e no programa 0010, Promoção e Suporte aos Serviços de Saúde, projeto/atividade, aquisição de ambulância e aquisição de equipamentos para o Hospital Antônio Ferraz. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio João Melo, em Macau, 8 de novembro de 2021. José Antônio de Menezes Souza, prefeito municipal. Anexo 1. Órgão Unidade 10010, Fundo Municipal de Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 303, Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Programa 0010, Promoção e Suporte aos Serviços de Saúde. Ação/atividade, aquisição de ambulância. Código 4.4.90.52, elemento de despesa, equipamentos e materiais permanentes. Fonte 1.520, valor 230 mil. Órgão Unidade 10010, Fundo Municipal de Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 303, Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Programa 0010, Promoção e Suporte aos Serviços de Saúde. Ação/atividade e aquisição de equipamentos para o Hospital Antônio Ferraz. Código 4.4.90.52, elemento de despesa, equipamentos e materiais permanentes. Fonte 1.520, valor R$ 200 mil. Processo número 447/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei,
requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, Winston Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação de um projeto de colocação de placas com identificação das ruas dos distritos de Barreiras e Diogo Lopes. Processo número 448/2021. Matéria: requerimento de pedido de providência ao Executivo. Iniciativa: senhor vereador Marcos Cabral. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes de Souza o seguinte pedido de providência: que realize campanha de conscientização pelo combate dos maus tratos contra os animais. Conscientização que vai de acordo com a Lei Federal número 14.064, de 29 de setembro de 2020, que altera a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que aumentou as penas para os crimes de maus tratos contra animais domésticos, ou seja, cães e gatos. A campanha de conscientização poderá utilizar de outdoor, cartazes espalhados pela cidade, além das redes sociais, desta forma alcançando todos os cidadãos macauenses. Processo número 449/2021. Matéria: requerimento de pedido de providência ao Executivo. Iniciativa: senhora vereadora Diana Lira. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor secretário Winston Miranda Paiva o seguinte pedido de providência: que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize manutenção do poste de sinalização de trânsito localizado no cruzamento das ruas Contra Almirante Ildefonso Moura e Padre João Clemente, próximo ao restaurante popular, pois o poste encontra-se emitindo ruídos e está instável, podendo ser causa de acidentes a qualquer momento. Processo número 450/2021. Matéria: requerimento de pedido de providência ao Executivo. Iniciativa: senhora vereadora Diana Lira. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes de Souza o seguinte pedido de providência: que seja criado um programa de transporte público comunitário e gratuito, com o intuito de promover o deslocamento dos cidadãos macauenses de baixa renda que residem nos distritos mais distantes. Esse programa proporciona mais cidadania a essas famílias em estado de vulnerabilidade, garantindo o direito social de mobilidade. Devem ser criadas 2 rotas para atender as comunidades mais carentes, seguindo o seguinte roteiro: saindo de Diogo Lopes, passando em Barreiras, Papagaio, Coab, Alcanorte e Salinópolis. A segunda rota, saindo dos assentamentos, passando por Moinho de Juá e demais comunidades próximas, no horário mais convencional para os cidadãos que utilizarem o programa. Processo número 451/2021. Questão de ordem, presidente. Quero subscrever esse requerimento anterior. Constar em ata que estou subscrevendo. Ok. Quero subscrever também. Acredito que todos os vereadores vão querer subscrever esse requerimento. Processo número 451/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréia Martins da Silva. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes de Souza
e a secretária de Saúde, a senhora Terezinha Menezes, com a seguinte solicitação: que o transporte que leva os pacientes para Natal possa ir até Sertãozinho, pegar os pacientes que ali residem, pois os mesmos têm que se deslocarem até a UBS em Diogo Lopes, de 1h30 da manhã, para pegar o transporte. Só, presidente. Ok, vereador. Faculto a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Chico Baixinho. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, internautas. Boa noite à imprensa que nos assiste. Senhor presidente, esta noite a gente vamos relatar algumas coisas que aconteceu em nossa cidade, referente ao uso das nossas atribuições, né, que é fiscalizar e buscar o melhor para o povo de nossa cidade. Ontem eu estive na Secretaria de Educação, aonde fui saber o motivo, até mesmo o porquê de o ônibus escolar não estar entrando naquela comunidade da Solidade, aonde tem aluno que participa desse cursinho aqui na cidade de Macau, e esse aluno estava indo pegar o veículo, o ônibus, em Barreiras, pois ele não entrava na comunidade para buscá-lo. Tive lá para procurar o secretário, né, secretário de Educação, ele não se encontrava. E, ao mesmo tempo, na verdade, falaram que o expediente era interno e não pôde entrar. Mas um rapaz, por dar nome de Clécio, ele se identificou-se como coordenador dos transportes da Secretaria de Educação, me atendeu e me levou para conversar na rua, no meio da rua. E, ao conversar, perguntei a ele o porquê o ônibus não entrava na comunidade da Solidade para pegar o aluno. Ele me informou que o horário do ônibus ia chegar atrasado em Macau, né, se passasse na Solidade. Ao questionar ele que poderia ver algumas situações que o ônibus podia sair mais cedo, né, para tentar resolver o problema. Mas, infelizmente, ao perguntar da onde tinha saído a ordem, de que o ônibus não era para passar na Solidade, ele disse que a ordem tinha saído dele. E eu, sinceramente, eu disse que ia conversar com o secretário para ver a situação. Mas ele disse que não tinha como o ônibus entrar na Solidade. Lamento muito, após essa conversa, ele disse que eu me alterei na conversa, coisas que eu não fiz. Eu só fui lá buscar informações e resultado, para que o povo de nossa cidade seja assistido.
independente se seja um aluno que vai buscar em uma comunidade, mas é um aluno, tem que entrar e tem que ir buscar. Porque, vou dizer as palavras dele, que ele disse, quando eu disse que era lei, ele disse que não era lei, era dever. Ainda bem que ele sabe que é um dever. Dever do município e buscar alunos aonde tem alunos. Mas aí eu questionar ele que era obrigação também do município fazer isso, ele continuou dizendo que era dever e se estressou-se comigo e usou as seguintes palavras. Ele disse que eu mandava, eu gritava aqui na Câmara para um monte de abestalhados. Agora, com ele era diferente. Com ele era diferente. E eu não ia gritar com ele. As palavras ditas por ele. Ao sair, atravessando a rua, ainda me insultou, me chamando de vereadorzinho de oposição, e aquele nome bem feio que eu não quero dizer aqui, que ninguém merece escutar. Então isso é um absurdo. É um absurdo o que acontece em nossa cidade. Pessoas que é colocada para resolver os problemas de nossa cidade, trazendo problemas. Não resolve os problemas, traz problemas. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, hoje, a gente sabe que vem da minoria. A gente sabe que vem da minoria, porque lá naquela secretaria, vereadora Andréia, eu já fui várias vezes. E não posso dizer aqui que fui mal recebido, porque todas as vezes que eu fui lá, fui bem recebido pelo secretário, pelo assistente de secretário, por alguns coordenadores que estavam ali presentes. Toda a vida eu fui bem recebido naquela secretaria, vereadora. Então eu não poderia também dizer aqui que a secretaria está errada, né? Porque foi um fato isolado, né? Fato isolado. E hoje, ontem mesmo, à tarde, eu recebi a ligação do secretário, né? Que me ligou, queria falar comigo hoje pela manhã. Eu tive na secretaria hoje pela manhã, conversando com o secretário, aonde eu fui tratar, vereador Fagner, de assunto do nosso povo. Não fui tratar de assuntos que ocorreu ontem. Até porque, é interessante eu dizer isso, mas a capacidade do secretário de Educação é um negócio de outro mundo. Porque ele, vereador Andréa, toda hora que eu tentava entrar no assunto, ele falava para a gente resolver o nosso problema, para que não entrasse naquele assunto. Então, ele foi muito feliz em ter feito isso, para que a gente não entrasse em outro assunto que não seja de interesse do povo, né? E, graças a Deus, foi resolvido o problema, que era a entrada deste ônibus para a comunidade da Coab, comunidade da Solidade, e a partir de hoje, o ônibus está à disposição para entrar para a Solidade, para buscar o aluno. Então, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que fato desta natureza jamais pode acontecer. A Câmara, ela tem que tomar uma devida providência pelo acontecido. A gente não pode passar por essas situações. Porque se a gente deixar, daqui a pouco a gente não vai poder nem sair de casa para ir cobrar em secretarias. Porque sempre vai ter um lá que vai querer calar nossa boca. E jamais, só Deus cala minha boca. Só Deus.
porque eu não tenho medo de expor qualquer coisa desse tipo, independente de quem seja. Independente de quem seja. Digo mais, vou estar todo dia nas ruas de Macau, fazendo a mesma coisa que eu faço, buscando o melhor para o nosso povo, fiscalizando, cobrando e trazendo as respostas. Medo, jamais. Jamais. Só quero que a mesa diretora, junto ao senhor presidente, a gente resolva esse problema, para que isso não aconteça mais com o servidor público, né? Interessante, vereador Robson, que ontem soltaram uma nota, a prefeitura soltou uma nota ontem, justamente falando sobre agressão ao servidor público. Não sei qual foi a intenção dessa nota, mas está certo, a nota ela está certa. Ela está certa, solta pela prefeitura. Agora, a gente, vereadores, não podemos deixar essas coisas passarem. Porque aconteceu comigo, porque sou um vereadorzinho de oposição, mas pode acontecer com qualquer um dos senhores, se um dia for também um vereadorzinho de oposição. Então a gente tem que, vou concluir. Então a gente tem que tomar essas providências para que algo dessa natureza não aconteça mais. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Uma palavra, o vereador Nilson. 10 minutos, vereador. Oi. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa, vereadores e vereadoras, a todos que estão presentes na sessão e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Justamente puxando o assunto das redes sociais, um pouco para falar que admiro muito que todos os vereadores que fazem uso das redes sociais. Oi. Admiro muito todos os vereadores que fazem uso das redes sociais. Já disse, é um direito de cada um. E eu não sou muito de usar as redes sociais. Gostaria muito que tivesse mais visibilidade os vereadores, o trabalho dos vereadores pelas redes sociais, mas infelizmente não tem. A prova é o número da população que acompanha as nossas sessões. Eu gostaria muito de ser julgado por mais pessoas, pessoas que acompanhassem essa sessão. Macau, em torno de 25 mil habitantes, se eu não estiver enganado, e mais de 20 mil. Pouco mais de 20 acompanham as sessões. Eu acho muito pouco para julgar o trabalho de nós vereadores aqui nessa sessão. Estou falando nesse assunto porque, voltando um pouco, chego já no caminho, me solidarizando com o senhor, não devido ao que aconteceu, mas o que possa tornar a acontecer e piorar. Entendeu? É inadmissível o termo usado, não estava presente, mas pela palavra do senhor foi termos pesados, e isso não deveria acontecer, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Mas por que eu falei das redes sociais? Porque, assim, admiro quem usa, mas eu acho que o trabalho que os vereadores da base governistas fez ontem, e não vai sair nas redes sociais, é muito importante. Ontem, vários temas
foram cobrados ao gestor do município. E muitos desses temas vão aparecer na semana que vem, daqui a 15 dias, nas ruas. E poucas pessoas vão valorizar e dizer que foram os vereadores que cobraram isso ao gestor. Naquela sala não tinha câmeras, não tinha ninguém, não tinha nenhum blogueiro para fotografar e dizer o que cada um dos vereadores presentes cobraram para as suas comunidades e para todos os distritos. Assuntos abordados como monitores dos ônibus escolares, os ônibus direcionados aos assentamentos, obras de infraestrutura nas escolas e nas UBS. Solução para o problema muito corriqueiro na praia, que é a construção de banheiros ou instalação de banheiros para os usuários. Problemas de infraestruturas também nas creches. Muitos assuntos, inclusive, Chico, mais uma vez voltando àquela palavra, não vou nem citar, mas esse problema da entrada do ônibus foi conversado ontem, porque não só a você, mas a vereadora Andréia, a vereador Baega, a vereadora Diana, o líder do governo, já tinha conhecimento disso, mas achamos por direito falar diretamente com o prefeito para tentar resolver, no qual foi falado o assunto que a regra não era entrar na Soledade. A coisa que se tinha, o assunto que se tinha era que, como ainda não está em pleno funcionamento, se o ônibus tivesse o mínimo de 500 metros em cada parada. Que não é o caso da parada até a Soledade, lógico. Mas, então, por isso, tocamos no assunto e de onde saímos de lá com a promessa que no outro dia seria resolvido. Certo, Fagner? Com relação à nota, acredito eu, Chico, a nota com relação ao assédio ao funcionalismo público, diz respeito muito a acontecimentos que estão acontecendo no hospital, na fundação. Pois quem primeiro questionou o mau atendimento naquele hospital foi numa reunião, eu, Fagner e Wagner, fomos direto à diretora e fomos os primeiros a questionar sobre humanização naquele hospital. E dar a César o que é de César. Ainda acontecem problemas, mas já houve uma melhora. Mas continua acontecendo muitos casos em que os funcionários também estão sendo agredidos verbalmente e moralmente por algumas pessoas que a gente entende que chegam no hospital com a dor, com o sofrimento de um parente doente, mas que muitas vezes ali também os funcionários têm que ter ser respeitados um pouco também. E essa campanha foi direcionada principalmente ao respeito desse ponto, partindo de lá, pois está tendo muitas agressões a funcionários públicos naquele hospital também. Houve muito problema de humanização, a gente questionou por diversas vezes, as redes sociais a gente está questionando direto, fomos já 2 vezes, em 2 reuniões, a diretora do hospital questionar isso. Mas tem que ver os 2 lados também, não é só um lado também não. Então, quando eu falo das redes sociais, que é importante, mas muito mais importante, eu acho que muito mais importante do que nós mostrarmos foi o que foi feito ontem, junto ao gestor da cidade, as cobranças que foram feitas, direcionadas em todos os pontos, em todos os distritos, para todas as localidades, todos os bairros, em todos os pontos. Inclusive, tocou-se nesse assunto das respostas da governadora com relação à pauta que enviamos para ela. Como diz nosso amigo Wilson, um pouco com nada dentro, se eu não me engano. Um pouco de nada dentro. A resposta vazia. Resposta nenhuma. Então, eu acho que parabenizar os vereadores que cobraram em todos os pontos,
seja do esporte, seja a reforma da praia, vários questionamentos, discordâncias, são 10 vereadores da base, nem todos concordam em todos os pontos, mas várias coisas, saímos com muitos resultados bons para Macau de lá de ontem. Obrigado, uma boa noite. Ok, vereador. Com a palavra, a vereadora Andréa Martins. 10 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras que se fazem presente, pessoal que nos acompanha na plateia, internautas que estão em casa nos acompanhando também. De início, eu quero me solidarizar com a situação do vereador Francisco, que não é Francisco, que é Chico, do vereador Genivan, né? Infelizmente, eu fiquei muito triste com o ocorrido, né, que você teve no gabinete lá, a gente conversou um pouco. A gente pede que não volte a acontecer, nem com o vereador, nem com ninguém, né, porque nós somos seres humanos e merecemos respeito. Merecemos respeito e a gente tem que respeitar para ser respeitado também, né. Mas teve um lado positivo de tudo isso, que foi a questão do ônibus. Quando você me levou ao assunto, de imediato eu entrei em contato com o motorista, o senhor Carlos. Ele me explicou a situação. Na mesma hora, entrei em contato com o coordenador de transporte, o senhor Milton. Expliquei para ele, ele falou, vereador, a gente vai ver o que pode fazer, né? Ontem, em reunião com o prefeito, como o vereador Nilson já citou, também discutimos sobre o assunto. E, graças a Deus, hoje, tivemos uma resposta positiva. O ônibus já está entrando naquela comunidade, pegando os 2 alunos, né, que temos lá. Realmente é uma situação complicada para eles, ter que chegar 10, 10h30 da noite, 11 horas, ainda ter que pegar uma moto em Barreiras para se locomover até Soledade. A gente sabe que as estradas não colaboram, a escuridão, né, e, enfim, os alunos estavam colocando suas vidas em risco. Mas a gente agradece por já terem resolvido essa situação. A respeito do que o vereador Nilson falou, das mídias, concordo plenamente, né? Muitas vezes as pessoas nos criticam, vereador não faz nada, vereador fulano de tal não faz nada, os vereadores que estão aí não fazem nada. Infelizmente, poucas pessoas assistem às sessões para ver que a gente está cobrando, a gente fiscaliza, a gente corre atrás. Só que esquecem de um detalhe, que quem tem o poder de executar não somos nós, né? Nós estamos cumprindo o nosso papel. Ontem mesmo, na reunião, foi discutido diversos assuntos, muitas cobranças, e não foi a secretários, foram ao prefeito. As cobranças foram feitas diretamente ao prefeito. A gente cobrou questões de reforma de ginásio, de escolas, né? A questão de transporte, saúde, dentre outros, muitas coisas a gente fez cobrança ontem ao prefeito. E a gente espera ação. Do jeito que a gente está aqui para cobrar, para pedir, para correr atrás, a gente espera ação, a gente espera que ele faça. Porque assim a população vai ver, de fato, que nós estamos cumprindo o nosso papel e o prefeito também está cumprindo com o dele. Quero também esclarecer aqui um pouco que as mães de Diogo Lopes e Barreiras estão questionando a respeito de suas crianças que estão vindo para Macau, né, estudar e não querem trazer as mães. É um problema seríssimo a se resolver, mas também foi um assunto discutido ontem com o prefeito, né, e ele garantiu agilizar um monitor para que venha no ônibus acompanhando essas crianças. Então, é mais uma cobrança nossa. Nós estamos aqui em prol do cidadão, lutando para que o prefeito faça o melhor para com o município, sem citar nomes, sem questionar, não, fulano é da escola particular, fulano é da escola pública, não. Direitos iguais, somos todos cidadãos. Então, nosso dever é cobrar, e eu, como vereadora, irei cobrar sim. Como eu disse no discurso, se o prefeito fizer, eu tiro o chapéu, mas se não fizer, se é para criticar, estarei aqui para criticar.
porque ele está cumprindo o papel de prefeito. Não é para A nem B, é para todo mundo. Ele foi eleito pelo povo e para o povo. Obrigada, presidente. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Fagner Teodósio. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Boa noite, pessoal presente aqui que nos acompanha e ao pessoal de casa. Começar com esse caso aí do vereador Chico. O vereador, quando chegou, já foi ao meu gabinete também. Ontem a gente já estava até outro pessoal lá e comunicou. O vereador pôde, naquele momento, sentir que a gente não apoia certos tipos de atitude, né, vereador? A gente conversou, inclusive, nós dois conversamos. Não sei como foi, que também assim é muito complicado a gente sem saber como como aconteceu lá. Mas eu vou dar minha opinião, aí eu vou dar subjetivo, que a gente, como vereador, não pode deixar essa casa ser desrespeitada em nenhum momento. Em nenhum momento. Como a gente falou. A gente ouviu a versão do vereador Chico, eu não duvido da palavra do vereador Chico, que não tinha por que falar nada diferente. E, como autoridade, tem que ser respeitado onde chegar. Tem que ser respeitado como ser humano, como pessoa, e como autoridade em qualquer lugar que chegar, em qualquer órgão público, inclusive ter acesso. Até a questão do atendimento interno, né, vereadores? Foi questionado assim por um vereador chegar e tem que ter acesso sempre. Você está indo para fiscalizar, não está indo para brincar, né? Então, aqui eu deixo também meu repúdio a qualquer falta de respeito com qualquer um dessa casa, com qualquer cidadão. Mas, no caso, como autoridade que essa casa tem que ser respeitada. Eu não estou julgando o caso em si, mas estou dizendo minha opinião sobre esse caso, porque como foi com o vereador Chico, poderia ser comigo, ou poderá ser com qualquer um dessa casa aqui. Então, não devemos aceitar isso em nenhum momento. E foi levado ao prefeito para averiguar o caso. Nós levamos sim, prefeito, que todos estavam lá presentes, que se olhe o caso, veja como foi, claro, para não ser injusto com ninguém, mas que a gente deixou bem claro que não aceitava desrespeito com nenhum dos vereadores. Isso a gente não pode aceitar. Aí já levando aqui para as demandas da população, vou ver se vai dar tempo de eu falar tudo aqui. Já fica aqui minha alegria já em ver a questão da lei pedindo autorização do crédito especial, que muita gente aqui em Macau disse que, algumas pessoas, muitas não, mas algumas pessoas que são os donos da verdade de Macau, que os vereadores não fazem nada para o povo e não vão em busca de nada para o povo. A gente tem 3 emendas aqui, tem outra para chegar do Coronel Azevedo, pessoal aqui do PSC, né? Chegar, acho que próxima semana, eu conversando com o contador, ele já está apontando também, porque ele quer que vá para a conta para já apresentar também o crédito especial. Tem uma emenda que foi através do nosso mandato, do Baldo Fernandes, 100 mil, tem emenda de 130 mil, além de outras já apresentadas pelo vereador Givago, pelo presidente aqui, Deodiane. Tem 400 mil de emenda para chegar também da deputada federal Carla Dixon, através do mandato do vereador Wilson também. Tem outras emendas aqui prometidas aos demais vereadores aqui. Tem 200 mil do deputado Jorge Soares, né? Através do próprio prefeito. E a gente vai sim, a gente não precisa estar divulgando tudo em rede social. Eu sei que o trabalho do vereador, infelizmente, na política, a gente tem que divulgar para dizer que fez. Isso aí eu já estou aprendendo aos poucos. Mas nós vamos sim em busca de recursos para Macau também. Só para mostrar. O meu em si foi pedido para a ambulância, como o do Givago também, a questão de ambulância. Tem outros equipamentos. Esperamos que o centro cirúrgico fique pronto também. Foi ontem falado isso e cobrado o centro cirúrgico. Já foi para a licitação a questão dos equipamentos, o que falta é isso. A infraestrutura em si já está... Permitam tudo, permite sim. Inclusive, como a gente solicitou, né, na verdade, as emendas, tanto a do senhor que foi para a aquisição de uma ambulância e a nossa também que foi para a aquisição de uma ambulância, provavelmente o prefeito vai fazer a aquisição de uma ambulância de grande porte, que nossa cidade não tem, né? Então,
Então, já é uma evolução. Hoje a gente só tem, eu acho que, se eu não me engano, as ambulâncias são todas alugadas. Então, e são ambulâncias pequenas, né? Então, a gente vai ter uma ambulância de grande porte na nossa cidade, provavelmente, né? Sem deixar de atender outro pedido nosso, inclusive, que é, mesmo assim, colocar as de pequeno porte para as comunidades, né? Isso, na verdade, quando ele coloca uma de grande porte aqui, ele vai ter uma sobrando. Então, essa, com certeza, irá atender alguma comunidade, né? E do centro cirúrgico, licitar, creio eu que se tudo ocorrer bem em 30 dias, eu estou colocando até mais tempo, porque um pregão demora bem menos. Já tem pesquisa em tudo, é só lançar o edital. Se licitar, esperar que ocorra tudo bem. 30 dias a gente espera que até o próximo ano, talvez, comecinho do próximo ano, já tenhamos as cirurgias feitas no centro cirúrgico. Ou seja, está andando. A gente sabe que tem a burocracia em si, mas sim, muita gente torce contra, mas vai acontecer sim, Macau. E hoje eu fui, vou adiantar aqui por causa do tempo, fui a Caerne aqui em Macau, e fui fazer alguns questionamentos, alguns requerimentos meus e outros questionamentos mais da população em si. Fiz um requerimento pedindo para que se regularizasse a água da Uca Norte, o abastecimento, muito precário, na verdade Macau toda, mas ali é de anos, é o diário, não é só quando falta água, é diário. E cobrar um requerimento meu que tivesse dado andamento. Já tinha feito um ofício no começo do ano, fiz um requerimento agora em outubro, e eles mandaram uma equipe para lá, o rapaz aqui se preocupou, a gente não sabe que não é só a diretoria local, né, o setor local que se resolve, tem pessoas acima, tem a questão de Açu regional, tem a questão em Natal, que é estadual. Então, eu vi que a equipe aqui, ele estava por dentro de tudo que eu questionei, me respondeu, me atendeu muito bem, e me deu retorno dizendo que o quanto antes vai tentar resolver a situação da Uca Norte. Eu sei que não é fácil, porque lá de anos, a última vez que se resolveu não foi a Caerne, foram nós, os próprios moradores que resolvemos lá. Então, eu espero que se resolva o quanto antes, ele me deu um prazo, vai me responder. Voltaria a cobrar aqui se não for respondido. Mas as casas que não chegam, como Vila C, B e A, que são mais precárias, e algumas da D e E, ele pediu até um prazo para mim, para dar um retorno melhor, mandou uma equipe para lá. No Canto do Papagaio, vereador Chico, a rua que é calçada, né? Tem uma extensão lá que precisa de tubulação, que se chegue lá. E uma rua anterior, as duas ruas anteriores, que é só de barro mesmo, também tem uma extensão que não foi feito requerimento várias vezes e não foi atendida ainda. Eles também se comprometeram a, pelo menos, fazer a questão do orçamento. Pedir que, se eles não conseguissem resolver a nível local, avisassem para a gente tentar em outras instâncias, como representantes do povo. Vai me dar um retorno também, mandou uma equipe para o Canto do Papagaio hoje também, para ver essa questão, até de vazão, que eles que como aumentou a vazão, às vezes dificulta muito. Então, também vai me dar um retorno, demos um prazo para ele responder, foi muito solícito ele, vai nos retornar, e dependendo do que retornar, vamos tentar em instâncias superiores, ou que ele se resolva aqui local, assim eu espero. Ilha de Santana, principalmente a segunda ilha, abastecimento de água. Ele fez lá uma explicação, deu as ideias também, até a questão de colocação de registro em alguns pontos, para, em algum momento que, se chegar mais longe, ele feche alguns depois de abastecido, que a vazão aumente para... É uma ideia local também, e ele vai fazer uma apresentação para a regional, está tentando colocar para a próxima semana o pessoal aqui da equipe local, uma ideia, eles vão levar para a regional, porque tem que ser autorizado por lá, para tentar resolver também essa questão da segunda ilha. Colocaram aqui um equipamento novo aqui, explicou e tudo, mas não chega. Tem uma perda de vazão na ponte. Ele disse isso, quando chega na ilha já tem uma perda de vazão, e quando chega na segunda ilha é totalmente precário, muito difícil mesmo de chegar. Então, ele tem algumas ideias também. Pediu, acho que próxima semana, daqui a umas 2 semanas, ele pediu um prazo desse para me dar um retorno de qual resposta ele teria, para daí a gente também ver de alguma forma. E, por fim, a gente falou dos buracos nas ruas, que era a responsabilidade em si, e eles realmente assumiram que era para eles. Antes tinha um convênio com a prefeitura fazia o serviço, mas se descontava na conta de água. Hoje a responsabilidade é dele, ele assumiu a responsabilidade. Infelizmente, eles têm que se pagar com recursos próprios local. Então, o que se arrecada aqui, eles fazem esse serviço, e ele ainda não está administrando esses recursos, é a regional que administra e que coloca para os municípios. Está brigando para que se tenha Macau só com os recursos, faça isso. Mesmo assim, se não fizer com os recursos próprios de Macau, já tem uma questão de licitação, de ver qual empresa a nível estadual ou regional vai se fazer em vários municípios, e eles que muito provavelmente, até a próxima semana está se resolvendo, então vão começar a tentar ver esse serviço
inicialmente. Até ameacei, se vocês não fizerem, vamos ter que provocar uma lei pela Câmara multando a CAERN, que quando fizer um buraco e não tiver um determinado prazo não se corrigir, não se fizer manutenção, a gente multar, como em outros municípios já foi feito. Pedi até que ele passasse para o superior dele. Se vocês não fizerem, a Câmara vai fazer uma lei e vai multar vocês até vocês fazerem. Porque em outros municípios já são assim. Então, ele pediu também um prazo. Então, como eu fui hoje, pedi alguns prazos. Eu sei que a população está muito... A demanda é muito grande, a revolta é muito grande em relação a isso, mas, assim, eu vi que a vontade que eles querem resolver. Eles querem resolver. E a gente sabe que não depende só deles. Mas vamos ficar cobrando, pedir um prazo, vamos cobrar a próxima semana, na outra semana, e ver se resolve por aqui. Se não, vamos tomar outras medidas. Mas, sim, a gente está procurando, tentando resolver os problemas da população em relação a isso, né? A gente sabe que não depende só da gente, não depende só deles, mas a gente vai até onde der, e até onde não der, dependendo de como vai ser essa cobrança. Eu queria ver aqui também a questão do Conclua, vereador, por favor. Estou concluindo. A questão do respeito, que aí voltando para aquele caso do vereador Chico, que o servidor tem que ter respeito, claro, com as autoridades, com o cidadão, mas assim, eu como servidor público, e a gente sabe que é lei, inclusive, a questão do cidadão também respeitar o servidor. E aí vou para um caso triste que aconteceu em Macau. Um médico foi agredido por um cidadão, não sei qual caso também, a gente às vezes não sabe qual a cabeça do cidadão que chega lá, mas que foi agredido em Macau, né? Doutor Neumann, um senhor de idade já, agressão física, jogaram coisa nele também, teve a agressão em si. E é muito triste quando acontece isso com qualquer pessoa, ainda mais sendo com um servidor e sendo com um idoso. Consequência, pediu para sair, estamos sem um médico, e já não é tão fácil a gente conseguir contratação de médicos, né? A gente sabe. Então, desfalcou, não sei por quanto tempo, um médico no hospital. A gente pode até questionar algum tipo de atendimento ao cidadão, que algumas pessoas reclamam e tudo. Eu, particularmente, às vezes que fui atendido pelo médico, doutor Neumann, antes mesmo de ser vereador, sempre me atendeu muito bem, muito bem. E assim, aí é muito triste quando acontece isso, e a gente perdeu um profissional que já é difícil de contratar para Macau. Justamente muitos no Antônio Ferraz, por conta, eu não estou culpando a população, mas por conta do atendimento, que o pessoal chega lá sempre, às vezes muito estressado, a gente sabe que Macau parece que tem uma coisa diferente da questão do serviço público, pela revolta do serviço mal prestado durante muito tempo. Então, é triste que alguns profissionais não queiram vir para Macau, e os que estão em Macau tenham que sair por conta disso. Então, a gente também deixa o repúdio aí a qualquer cidadão que vá desrespeitar o servidor público, aquele que está ali para atender ao público, porque quando se parte para agressão física nunca se tem razão, né? Então, inicialmente é isso. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais algum senhor vereador querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Baíga. 10 minutos, vereador. Primeiramente, boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internauta que nos assiste e plateia aqui presente. Venho aqui, mais uma vez, fazer uso desta tribuna para falar sobre o meu requerimento apresentado a esta casa, tornando-se da reforma da Escola Municipal Professora Luzia Bonifácio de Souza. Fiz uma rápida visita à sede da escola e pude contestar que se faz necessário, em caráter de urgência, a reforma desta escola. Então, eu pude constatar que o piso da escola tem que ser trocado, pois está cheio de buracos e rachaduras. Precisa-se também fazer retelhamento e a troca de madeiramento, pois o cupim está acabando com a estrutura de uma parte da escola. Os problemas com o cupim também encontrei
nas portas e janelas da escola, precisando assim fazer trocas das mesmas. Já a sala de leitura precisa-se instalar forro em seu teto para proteger todo o material dos pardais, que são muitos. E também instalação de pega-ladrão em todas as portas e janelas, para dar mais segurança à escola, que já foi alvo de vandalismo mais de uma vez. Precisa-se fazer trabalho na rede elétrica e hidráulica desde a sua fundação. Nunca foi trocadas. Peço que seja anexado a este requerimento fotos que foram tiradas por a minha assessoria para a maior constatação das necessidades desta escola. Ontem, todos os vereadores aqui, na verdade, teve uma reunião com o senhor prefeito e foi discutido há pouco tempo aos senhores vereadores. Conversei com o diretor da escola Luzia Bonifácio, Eric, uma ótima pessoa. Expliquei para ele todas as demandas do município. Ele entendeu, e essa conversa que a gente teve com o senhor prefeito, ele deixou bem claro que as escolas serão prioridade. E também, queria finalizar aqui a minha falação referente a essas lixeiras, esses contêineres. Eu não sei quantos chegaram até o momento, mas eu vejo que é de grande importância, principalmente para os distritos e comunidades. Hoje, em Diogo Lopes, tem várias ruas, de 3 a 4 ruas, que precisa dessas lixeiras, porque não tem como a coleta de lixo passar nessas ruas. Por isso que a gente pedi até aqui, pessoalmente, ao líder do governo. São quantas mesmo, presidente? Você tem noção, mais ou menos, que chegaram, se já foram distribuídas? Não, creio eu que são uma parte, 50 e 53, 50, mais de 50 um pouquinho, entre 50 e 60. E que chegaram, se eu não me engano, 20, porque houve avaria para chegar a Macau, mas que já está chegando até o final do mês agora, todas, inclusive até fez o requerimento aqui para se colocar nos distritos, né? Na última sessão. Existe uma previsão de quando isso vai ser destinado aos distritos? Mas se chegar até o final do mês, quando chegar já é para ser destinado, né? Já é para ser destinado. Na verdade já era para estar, mas houve avaria, parece que queimou no trajeto, alguma coisa assim. O secretário mostrou as fotografias. Eu vejo que é de grande importância para as comunidades e os distritos. Eu tive essa conversa com ele quando terminou essa reunião ontem, e ele falou para mim que ia ter essa conversa com o secretário de Infra para rever essa situação. Essas são as minhas palavras, presidente. Ok, vereador. Mais algum senhor vereador a querer fazer uso da palavra? Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Processo número 439/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto: o vereador subscrevente, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a Vossa Excelência, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes de Souza, requerendo o seguinte pedido de providência: que seja feita a reforma da Escola Municipal Luzia Bonifácio de Souza, no distrito de Diogo Lopes, conforme visita realizada pelo secretário de Educação, o senhor Luiz Gonzaga, e o adjunto de Infraestrutura, o senhor Júlio Sena. Processo número
440/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que esta Casa Legislativa se digne encaminhar ofício ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Antônio de Menezes Souza, com o seguinte pedido de providência: solicitando que seja adquirido EPIs, equipamentos de proteção individual, entre outros materiais, para a Guarda Municipal de Macau, conforme relação anexada a este requerimento. Processo número 441/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que esta Casa Legislativa se digne encaminhar ofício ao excelentíssimo Prefeito Municipal, o senhor José Antônio de Menezes Souza, com o seguinte pedido de providência: solicitando que seja disponibilizado contêineres de lixo para os distritos de Macau. Processo número 442/2021. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes Souza que seja realizado em conjunto com os órgãos públicos e privados a revitalizar as orlas de Macau, Rio Açu Piranhas, as praias de Soledade, Barreiras e Diogo Lopes, com instalações de quiosques, parques, mirantes, iluminação e equipamentos de lazer, calçadões urbanizados. Processo número 443/2021. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes Souza que seja realizado em parcerias com as instituições públicas e privadas, viabilizar e revitalizar o Museu José Elviro como instrumento cultural e de turismo. Processo número 438/2021. Matéria: projeto de lei complementar do Executivo número 001/2021. Iniciativa: Executivo Municipal. Assunto: cria o programa de ajuste da arrecadação municipal e da outras providências. Só apresento. Ok, vereador. Queria só destacar aqui que o projeto de número 008/2021 teve parecer desfavorável, certo? E será arquivado. Temos também Senhor presidente, questão de ordem. Esse projeto é o da subvenção, do repasse do... Peraí, deixa eu... por favor. Positivo. Positivo. É o processo número 414/2021, matéria: projeto de lei número 008/2021. Iniciativa do senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: altera o artigo 2º da Lei 691 de 1993, de 30 de junho de 1993, que dispõe sobre a subvenção financeira em favor do Museu José Elvira e da outras providências. Certo, perfeito. Certo, esse projeto teve o parecer desfavorável, né, e vai ser arquivado. E para votação, hoje temos no caso, vamos separar a votação, tem um projeto e tem os demais requerimentos. Então, vamos votar primeiro o projeto de número... Isso, o projeto da Lei Complementar 001/2021, certo? Eu vou pedir aqui para
o secretário ler o projeto, em seguida a gente vai fazer a votação do mesmo. Processo número 438/2021. Matéria: Projeto de Lei Complementar do Executivo número 001/2021. Iniciativa: Executivo Municipal. Assunto: cria o Programa de Ajuste da Arrecadação Municipal e da outras providências. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Em seguida, vamos voltar fazer a votação dos requerimentos que foram lidos hoje. Certo? Tem alguém vai fazer alguma discussão do requerimento? Tem algum requerimento a ser discutido? Não? Então, iremos votar em bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Tem um requerimento que de Barreiras, eu acho de Chico Martins. Eu não me atentei a ouvir direito. Sobre a iluminação de lá. Acho que foi o vereador. Fui eu. Que vai ser Pedindo votado a hoje. iluminação. Não, foi lido hoje. Sim, foi lido. Vai entrar em Pedindo a votação. iluminação no trecho de Barreiras a Chico Martins. Certo. Então, vai entrar em votação, no caso, na próxima sessão. Deixa eu só fazer um destaque aqui nos dois requerimentos rapidinho. Nos Ok, meus. vereador. Fique à vontade. Até o vereador Baega há pouco questionou aqui, sobre os contêineres. Foi feito o requerimento, foi aprovado agora. Aliás, vai ser colocado em votação, justamente solicitando que sejam colocados nos distritos os contêineres. E o outro, vereador André, que foi falado com ela também, sobre uns equipamentos, material da Guarda Municipal. Muito importante, e a Guarda precisa desse material, até de apoio ao trabalho dela, alguns EPIs também, de grande necessidade, porque, assim, ao meu ver, eu vejo que a Guarda necessita de mais investimento e que seja, se possível, pelo Executivo realizado esse investimento, porque está muito, a última vez que foi investido o equipamento dela, acho que praticamente quando se criou ali. Então, ela passou esses últimos anos aí, as gestões aí, sem ter muita atenção. Então, são equipamentos como tonfas, como o do trabalho diário, tasers que auxiliam até na segurança pública do município. Vale ressaltar que eles desenvolvem sua atividade muito bem e de forma insegura para eles mesmos, porque nem os EPIs eles têm, infelizmente. Por isso a gente abraçou essa causa e vamos lutar, sim, para que eles possam trabalhar de forma correta. Além de que houve a redução do número de guardas agora, o que vai prejudicar mais ainda o trabalho deles, pois houve uma redução drástica acho até por uma decisão até um pouco arbitrária, né? Mas já que houve, temos que dar mais qualidade ao trabalho deles. Ok, vereador. Queremos votar em bloco, requerimento. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculto a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Alguma liderança querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Chico Pastinho. 5 minutos, vereador. Boa noite a todos novamente. Só queria dizer aqui que hoje eu tive um bate-papo com o subsecretário de infraestrutura, né, que é o Júlio Sena. Agora, Júlio César, é Sena, né? Aí conversei com ele sobre a situação que está ocorrendo na comunidade da Coab. Para os vereadores que conhecem a Coab, vereador Fagner, vereador Givagner, Wilson, existe uma quadra, a quadra de futebol, que está em situação precária naquela comunidade, onde já tem requerimento nesta casa, né, do vereador Wilson, para que seja reformada. Os postes
que pega, vereador, os refletores da quadra, todos estão em situação lamentável e com risco de acontecer um acidente. A conversa nossa, junto com o presidente do conselho, com o subsecretário, é justamente para mandar retirar aqueles postos. Hoje à tarde, me deparei com a situação, um monte de criança balançando os postos. Uma coisa, a gente teve que pedir para as crianças saírem dali daquela área. Os postos, vereador Fagner, você encosta nele e se balança. Então, assim, tem que ser tomada essa atitude com urgência. Não é energizado. Ele está só risco de queda. E a gente conversou com o Júlio Sena, aonde ele disse prontamente que amanhã estará na comunidade para ver a situação, tal, botar até os postos no chão, né, para evitar acidentes com crianças. Né? Aí, um risco grande, né? Na verdade, está tendo um risco grande com aquelas crianças, porque crianças, existe um colégio ali perto, ali sempre vai ter crianças, né? Está na pandemia, mas as aulas estão voltando, e as crianças correm para a quadra, para bater aquela bolinha ali, e estava acontecendo essa situação. Ainda bem que a gente chegou a ver e tomou essas providências antes que acontecesse coisas piores, né? Também, senhor presidente, na Coab também a gente pede aqui porque a rua, aquela rua das Dálias, que é a rua da UBS, né, da Coab, do Conselho Comunitário, aquela rua ali a gente tem que ver uma solução para fazer a poda daquelas árvores que ficam em frente à UBS. A situação ali está crítica, pois já falei sobre isso aqui em outras sessões, os ônibus, caminhões, toda hora que passa ali é na contramão. Está precisando ser podada, né? Se for o caso, senhor presidente, tiver quem faça essas... Se eu permite uma parte? Sim, vereador. Eu acho que semana passada, se não me engano... Não, semana passada estava afastado ainda. Antes de eu me afastar do Covid, eu fui à Secretaria de Infraestrutura e questionei, acho que você tinha feito questionamento, tudo, sobre a licitação, como é que estava o andamento da licitação da poda. E eles tinham contratado, estava precisando de uma pessoa formada em meio ambiente, ou em ciência biológica, ou engenheiro agrônomo. Ou florestal. E foi contratado, se não me engano, uma pessoa para assinar o projeto, né? E para ser lançado. Eu não sei a que pé está a licitação, mas é bom até se dar uma lembrada para a gente cobrar para saber. A pergunta ela não... Se eu não me engano, semana passada já estava ok, já tinha ido para a licitação. Não sei se foi publicado ainda. Mas só mesmo questão mesmo de entender, senhor presidente, a questão se não pode ser podada aquelas árvores ali, a prefeitura não pode mandar Não tem equipe para aquilo, e não pode porque não tinha quem acompanhar. Você sabe que hoje, questão de vegetação, questão de árvores, de meio ambiente em si, não pode cortar de qualquer jeito, porque não é algaroba, né? Então é bem complicado essa situação. Pelo menos é o que a Secretaria de Infraestrutura nos passava. Eu não sei que então, o presidente que é da área de engenharia, se estende a essa de conhecimento nessa área, pode informar melhor. A gente espera que, né, que o mais breve possível seja resolvido esse problema, porque como os senhores moram na Coab, ali perto, ali, os senhores verem a dificuldade, né, a dificuldade que tem ali naquela areazinha ali principalmente em frente ao UBS, né, principalmente aquela área ali, porque fica muita gente ali naquele espaço ali quando tem hoje mesmo, hoje teve a vacina, né, segunda dose até 17 anos. E, vereador, até porque também é próximo a um ponto de ônibus, né? Então, se desvia para ir para a contramão ali, às vezes... Justamente isso. A preocupação é quando eu falo que é a rua, e eu digo a rua, porque justamente aquela rua é a mais movimentada dali da comunidade. É onde passa todos os veículos, né, naquela rua, a rua principal.
Então a gente espera que o mais breve possível seja tomada essa providência, né? Para que dê certo. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais alguma liderança a querer fazer uso da palavra? Faculto a palavra aos senhores vereadores, para que façam suas considerações finais. Com a palavra, a vereadora Seição. 3 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras presentes, a todos que nos assistem em casa, né, e os aqui presentes. Vou ser breve, senhor presidente. Só relatar um fato aqui, pegando a fala do vereador Nilson, vendo ele citando as coisas que foi conquistada, né, no município. A gente fica feliz por isso, mas eu pergunto aos vereadores da base, quando a gente vai ver e ouvir vocês dizer que a maternidade está funcionando, que as mães de Macau e distrito estão tendo seus filhos em Macau? Porque antes de ontem, eu tomei conhecimento agora que uma mãe, viu, vereadora Diana e Andréa, uma mãe de Delgo Lopes teve seu filho numa maca. Em Natal, ela foi encaminhada para São José do Mimpibu, não deu tempo, a enfermeira, achando melhor, pediu para o motorista parar na maternidade Januário Circo, e não deu tempo essa mãe chegar na sala de parto. Isso aí deixa a gente triste, né? Em ver uma mãe sair de Macau sofrendo, segundo eu fiquei sabendo que o sofrimento dela foi de Macau até a Natal, e acabou tendo seu filho ao léu, né? Isso, a gente fica triste por isso. E cobre isso, vereadores. Cobre isso, vocês da base, que têm acesso ao prefeito, ao gestor, que foi uma das promessas que ele fez, que o primeiro dia do mandato dele, as mães de Macau iam ter seus filhos na cidade, né, de origem. E não está acontecendo. Se aproxima já de 1 ano e continua do mesmo jeito. As mães tendo seus filhos fora. E é essa minha cobrança, né, que eu deixo aqui. Quero ouvir, Nilson, na próxima, seu relato mostrando as melhorias que o governo... Me permite uma parte, vereadora? Citando as melhorias que o governo tem. E espero que essa seja uma das suas próximas falas. Quem pediu a parte? Sim, vereadora, permita, sim. Não, só para relatar que o líder do governo, ele falou referente. Como? A sala de obstetria. Sim, falou o quê? Falou hoje. Sim, falou ontem? Hoje, aqui sim, na falou, tribuna. mas eu estou querendo que as coisas aconteçam, né? Que fala aqui e a cobrança tem sido feita. Mas tudo que o vereador Nilson falou, citou aqui, é de importância, sim. Mas em relação à saúde, mais ainda, né? Porque você, como eu já falei aqui, você sair daqui para Natal, em trabalho de parto, e olha que já foi relatado aqui que não estava tendo cirurgia, né? Não estava tendo parto cirúrgico, mas sim normal. Mas não está tendo nem normal, porque essa mãe saiu daqui para cá. Me permite uma parte? Eu falei em alguma sessão passada, eu expliquei a nossa visita do pessoal do PSC, dos vereadores do PSC, que nós fomos no hospital, e tivemos esse esclarecimento, porque os partos normais não estavam sendo feitos em Macau. Porque pode acontecer um imprevisto e de última hora precisar de uma cirurgia e o hospital não ter condições. Por esse motivo, não estava sendo feito partos normais também, porque colocaria a vida tanto da mãe quanto do bebê em risco e o hospital jamais ia cometer esse erro. Conclua, vereadora, por favor. Sim, só para concluir. Até aí, vereador, eu entendo, mas precisa que o gestor tenha um cuidado maior, tenha uma urgência nessa sala de cirurgia aí, né? Porque continua do mesmo jeito, se aproxima de 1 ano de gestão e
continua da mesma forma. As mães tendo seus filhos fora e acontecendo o que aconteceu com essa mãe ontem. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Acabei, questão de ordem. Acabei de pedir ao líder do governo para explicar novamente, porque ontem foi tema na nossa reunião, né? A gente foi uma das pautas e, como ele já falou, estou pedindo a ele de novo para explicar novamente o que aconteceu e dar a notícia que a gente teve, né? Que a gente saiu muito alegre de lá. Então, líder, passa a bola. Ok, vereadora. Mais algum senhor vereador fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Fagner. 3 minutos, vereador. Boa noite novamente. Eu, só para destacar, o que é pertinente à cobrança, claro, sempre. Infelizmente, tem esses casos, como aconteceu da mãe, que também a gente, infelizmente, aconteceu, fazer o quê? Apenas torcer para que não aconteça mais, cobrar para que não aconteça mais, se for um parto normal. Pode continuar acontecendo, claro que né, não, vereador? de nenhuma forma. Infelizmente, isso vem acontecendo, a questão de não ter parto, acho que há mais de 5, 6 anos, não sei, por aí. Eu só quero aqui fazer o destaque e voltar à fala que eu sobre a reunião de ontem. Nós questionamos isso aí, foi um dos temas, um dos principais, e até solicitamos prazo, né, previsão. E o prefeito prontamente nos passou que uma das emendas aqui é de 200 mil, não é verdade, presidente? É justamente para auxiliar a compra desse material, né? Isso por centro cirúrgico, né? Do centro cirúrgico. 200 mil está na conta. E foi passado, inclusive a gente tem que aprovar aqui, o quanto antes, foi pedido até urgência, para ser colocado a dotação na licitação, no edital. E que já está no setor de licitação. Até uma das minhas preocupações foi se tinha pesquisa de preço, porque é uma das fases que mais demora, e eles nos passaram, o prefeito nos passou, na verdade, que inclusive já foi com pesquisa de preço, porque é um sistema que tem esse banco de preços, que se pesquisa o preço, ou seja, essa fase até foi superada. Então, é lançar a licitação, e como eu disse, a gente, pela minha experiência, mais ou menos um mês, na verdade, pode até ser pouco mais de um mês para que se adquira o material, porque quem fornece esse tipo de material, pela experiência, geralmente não tem nem no Rio Grande do Norte, né? É em outro estado, e pode ser que demore um pouco, mas a gente crê, que talvez, muito provavelmente, final de dezembro para janeiro, já vai estar sendo feito as cirurgias no centro cirúrgico, a gente torce para isso. Se a questão todinha era o material, está se licitando o material. Tinha sido até prometido doação de empresas que estão alocadas em Macau, infelizmente não aconteceu, e também não se pôde esperar, então vamos se licitar. Certo? Só uma parte dele. Permite, sim. Só mesmo para tirar uma dúvida, quando o senhor falou, na hora que o senhor estava comentando sobre o assunto, falou que um mês e pouco, mais ou menos isso? Ou... Eu digo se lançar, porque se lançar a licitação, vamos dizer que se lance na sexta, não sei quando vai se lançar, você conta 8 dias úteis a partir do outro dia útil. Então, seriam mais 2 semanas, até quarta, daqui a 2 semanas, 8 dias úteis. Mesmo que tenha todos os recursos, mais 3 dias úteis de recurso, mais 3 dias úteis de contrarrazão. Então, você leva aí no mínimo de dias úteis, 14 dias, 15 dias se lançar. Então, por isso que eu dou um mês, porque às vezes tem recurso, outro recurso, assinatura do contrato, adjudicação, homologação e tudo. Então, um prazo de um pregão para se resolver, geralmente em 20 dias úteis. Mas, com todos os recursos, a demora, a burocracia, vamos dizer que um mês. É isso que eu estou dando prazo já esticado. Conclua, espero vereador, que não tenha esse problema. Voltando à minha fala da questão do respeito no servidor e tudo, volto para o caso do Antônio Ferraz, só para fazer uma emenda ao que eu falei, que também a gente não deve aceitar em momento algum. Eu falei, na minha fala eu citei isso, mas eu quero reforçar aqui. A questão do cidadão que agrediu, o médico e tal, a gente não sabe o que aconteceu, da mesma forma que a gente também tem que pedir que se apure. Mas também a gente não pode aceitar que, de nenhuma forma, o profissional também atenda mal ao cidadão, né? Isso aí é aquela questão de humanização no atendimento, a gente também não deve aceitar isso de maneira alguma. Estamos aqui também para cobrar que o atendimento seja o melhor possível, mais qualificado possível para o cidadão. Obrigado, secretário. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer o uso da palavra? Uma palavra ao vereador Chico Baixinho. 3 minutos, vereador. Eu queria só para
para mesmo informar aqui o pessoal da elétrica, né? A Solidade voltou àquele problema lá das situações das lâmpadas apagadas. A gente pede para que seja visto, né, essa situação lá na Solidade. Recebi hoje... A gente tem um grupo, né, um grupo no WhatsApp de pessoas lá da comunidade. Me cobraram hoje que vários postes da comunidade estão apagados. A gente pede para que o pessoal da elétrica dê uma passadinha lá para resolver esse problema, né, da situação dos postes. Também dizer que, novamente, né, queria dizer que o adjunto, o Júlio Sena, vai estar amanhã na Coab, segundo ele, para ver a situação dos postes lá, viu, vereador? Então, isso é bom. Permite uma parte? Sim. Eu estava até questionando aqui com ele, pedindo, na verdade, que ele desse uma visita, fosse visitar e visse o problema que o pessoal voltou a jogar vôlei no campinho e estava mostrando agora a iluminação, que está um pouco precária, para que fosse vista ali, porque prática de esporte, aquele campinho do vôlei, está com a iluminação um pouco, ele disse que uma das análises, e para já tentar resolver o quanto antes a questão de refletores na parte do campinho do vôlei lá. Na também. verdade, o campinho de vôlei lá, vereador, tem os refletores que eles estão clareando para cima, né? E uns estão apagados também. Problemas que se resolve rápido, né? E o campinho mesmo do campo de futebol está precisando de areia, trocar a areia do campo, entendeu, vereador? A gente pudesse também conseguir para aquele campinho lá uma areia seria bem-vindo. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais alguma liderança querer fazer? Mais algum senhor vereador querer fazer uso da palavra? Só fazer um destaque. Sim, vereador. A respeito do que o vereador ia pedir uma parte, mas não deu tempo, Fábio. Lembrando mais uma vez, fomos os primeiros a cobrar a humanização e vamos cobrar também dos dois lados agora, que haja um respeito mútuo entre servidores e os contribuintes, que também têm o direito de ser bem atendidos. Com relação ao questionamento da vereadora Ceição Lins, não só foi cobrado, Ceição, como foi lembrado, que é uma das principais promessas de campanha durante os questionamentos. Não é mesmo, Wagner? Foi lembrado que é uma das principais promessas de campanha. E quando ele deu o prazo de, no máximo, 30 dias, esse prazo maior, quem está dando somos nós, já como que perguntamos, o prazo máximo. Esse mês e pouco, nós que estamos colocando já por cima para que haja uma cobrança exagerada. E não foi puxado, como eu disse, foi puxado por nós a cobrança justamente por ser uma das principais promessas de campanha, que ainda esse ano os filhos de Macau nascem em Macau. Isso mesmo. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima no dia 17 de novembro do ano em curso, no horário regimental. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.